Sejam muito bem-vindos ao webinar da Reforma Tributária. Como proteger seus contratos e se preparar para as novas obrigações fiscais. É uma grande satisfação contar com a presença de todos vocês em mais um evento promovido aí pela PKF-BSP. A reforma tributária, todos sabem que já é uma realidade, né? E as novas normas, regulamentos, notas técnicas e obrigações acessórias já começam a impactar o nosso dia a dia. E talvez o principal ponto que precisamos compreender é que a reforma não representa apenas uma mudança na forma de como tributar o consumo, né? Isso eu falo com bastante frequência em reuniões, né? Porque ela altera a maneira como as empresas formam os seus preços, administram os créditos tributários, estruturam seus fluxos financeiros e estabelecem suas relações comerciais. E ainda relacionado a processos, é algo que nós ainda vamos precisar conhecer a dinâmica de tudo que o fisco vem desenvolvendo, né, para também estruturar como vai funcionar esse processo, né? Tem muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Mas, em outras palavras, estamos diante de uma transformação que ultrapassa a área fiscal e envolve também as áreas financeira, jurídica, comercial, tecnológica e de governança. Mas existe um aspecto que muitas empresas ainda estão subestimando, que são os contratos. É um instrumento firmado sobre a lógica tributária atual e que pode sofrer impacto, pode não, ele vai sofrer impacto relevante durante o período de transição. Questões como, por exemplo, o repasse do custo, aproveitamento de crédito, definição de responsabilidade entre as partes e os reflexos do split payment, pagamento pelo adquirente, tudo isso precisa ser analisado com muita atenção e com antecedência. Cada caso é um caso e precisa ser estudado com muita cautela. Por isso, preparamos um encontro com foco prático e estratégico. Na primeira parte, eu vou apresentar um panorama atualizado da reforma tributária, né? Onde estamos, o que temos até o momento, destacando os principais marcos regulatórios, cronograma das mudanças e as obrigações que exigem atenção imediata das empresas. E aí, em seguida, temos a participação da Luciana Nogueira, uma antiga parceira nossa, que é especialista em planejamento tributário, estratégico e abordará os impactos da reforma nos contratos e nas relações comerciais, trazendo recomendações práticas para que as empresas possam proteger suas margens, reduzir custos e conduzir uma transição muito mais segura, tá? Então, vamos começar com um panorama das principais atualizações e depois eu já passo a palavra para a Luciana. Deixa eu abrir aqui e já compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela cheia, porque, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida de como é o sistema hoje que está em piloto, que é o beta, eu vou entrar nessa parte, que é o sistema de apuração assistida. Eu tenho alguns prints aqui, porque o sistema ele é um pouco lento, então eu preferi manter uns prints, né? Mas eu recomendo que todos vocês entrem para a gente já sofrer juntos com antecedência de como vai ser o acesso ao gov.br, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Aqui no... Deixa eu diminuir isso aqui. Na verdade, eu vou minimizar. Eu não vejo vocês, tá? Mas deixa eu ver uma coisa, acho que é melhor, ou pelo menos eu ver aqui uma telinha. Aqui. É. Agora tá, eu vou deixar ela pequenininha aqui, porque eventualmente tiver alguma mão erguida, tá, eu consigo tirar dúvida, né? Deixa eu só ver onde que ele atrapalha menos.
Vou deixar aqui no cantinho. Bom, então, embasamento legal, né? Essas são as principais regras da reforma tributária. Elas mostram aí a base legal, como a cobrança vai funcionar e quem vai fiscalizar. Então, primeira coisa, né, é que já é de conhecimento de todos, né? Houve uma mudança na Constituição, que é a emenda constitucional 132, para justamente a reforma tributária ser possível, né? Depois nós temos aí a Lei Complementar 214, que é quem define o que vai ser cobrado, quando a cobrança acontece, como calcular os tributos. Ela é a nossa, né, nosso manual aqui de cabeceira, né, a Lei Complementar 214. A 227, ela foi publicada em janeiro de 2026 e ela diz quem administra o IBS, quais são as multas que podem ser aplicadas em caso de descumprimento, tá? E que são muitas, inclusive. E o decreto 12955 foi publicado no dia 30 de abril de 2026, né? Então, ele traz as regras práticas para colocar o sistema em funcionamento. Então, como pagamento, notas fiscais, fiscalização. No decreto foi definido, por exemplo, como vai ser as datas que serão divulgadas a apuração assistida, né, que vai ser no dia 15 do mês subsequente, né, o ente federativo irá disponibilizar, ele poderá disponibilizar, é isso que nos causa sempre um medo, né, porque ele poderá disponibilizar não significa que ele é obrigado a disponibilizar, né? Então, isso só é um ponto, é um detalhe na lei, mas que nos traz uma insegurança jurídica muito grande. Essa palavra poderá. E por que eu digo isso? Porque quem está aqui conosco hoje, nossos clientes, tem ERP. Então, é de suma importância que a apuração assistida ali, a conciliação bancária, ela seja feita, né, em conjunto ali, diariamente, em conjunto com o que o governo vai nos apresentar no dia 15 do mês subsequente. Por quê? Se você tiver valor a pagar, o DARF vence, então, no último dia do mês subsequente, tá? Então, nós temos 15 dias para concluir toda a revisão da apuração, tá? Bom, e aí no meio de uma série de documentos de lei, decreto e regulamento e tudo mais, nós temos também diversas notas técnicas, né? Que, como eu sempre falo nas reuniões, o intuito delas, né, é para orientar o profissional de tecnologia, mas devido à complexidade tributária, né, e essa mudança tão drástica que nós temos, que nós estamos vivendo, não tem como não nos depararmos ali com as notas técnicas, fazer a leitura dela, entender como faz essa leitura e entender, ao menos, o que nós precisamos adequar dentro do ERP, tá? Até porque tem vários documentos fiscais, várias notas técnicas que não impactam em nada a sua empresa, né? Já tem outras, que é as que eu vou mostrar aqui, que impacta diretamente, tá? Bom, vamos lá. O cronograma de implementação nunca é demais relembrar, né? Então, aqui o que, que eu trago de mudança e de ponto de atenção? Quando eu conversei com muitos de vocês, nós ainda não tínhamos nem iniciado a reforma tributária, o destaque de nada, a classificação tributária. Então, agora a gente consegue já enxergar esse cronograma de uma outra maneira, visualizando o que de fato eu vou precisar mudar e me adequar, tá? Então, quando eu falo em CBS, por que que eu trouxe aqui 0,9? É o que nós estamos vivendo hoje, que é apenas um destaque, sem o devido recolhimento. Só lembrando que o artigo 348, que diz que se não cumprirmos com as obrigações acessórias, nós vamos ter que recolher esse 0,9 e esse 0,1, ele ainda é vigente. Se o governo vai de fato cobrar, nós não sabemos, mas ele ainda existe, tá? Então é mais um ponto aí para que todos nós se adequem à reforma tributária.
E aí eu trouxe aqui uma alíquota estimada de 9,43. Como ela não foi definida ainda, né? Então, é uma estimativa e foi uma estimativa com base em um estudo que a empresa Reut fez, tá? Aqui tem a matéria da Reut, eu posso depois encaminhar no link aqui para vocês, mas foi uma estimativa, eles explicam como eles chegaram nessa base de cálculo, inclusive que com o split payment, apuração assistida, os benefícios fiscais, né, acabando que o que nós esperamos, a nossa expectativa como contribuinte é que a alíquota, não só CBS, como a da IBS, que sejam reduzidas com o passar do tempo, né? Então, CBS, meados de outubro, essa alíquota deve sair, mas a Reut chegou neste cálculo, então eu aconselho vocês nas simulações, vocês usarem já essa alíquota, tá? Legal, então, como que meu RP funciona? Porque hoje ele já está destacando 0,9. Então, o que eu vou precisar fazer para 1º de janeiro de 2027? Porque eu já tenho nota para lançar. Eu vou alterar a alíquota de 0,9 para a alíquota a ser definida, né? Que aqui, como sugestão, 9,43. E no IBS, o que eu preciso fazer? Hoje, em 2026, a alíquota 0,1 de IBS, ela está parametrizada 100% na linha estadual. Então, está 0,1 estado, tá? O que eu vou precisar fazer em 2027? Eu vou precisar dividir esse valor e vou parametrizar 0,05 em estado, 0,05 em município. É essa adequação que precisa ser feita. Essa alíquota não muda em 27, não muda em 28. A única adequação que precisa ser feita é dividir essa alíquota para estado e município, no qual o município hoje está zerado, tá? Hoje, 2026. Está previsto para o imposto seletivo entrar também em 2027, mas várias fontes, né, falam que é possível que o imposto seletivo não entre em 2027 por questões políticas, já que nós estamos em um ano eleitoral, tá? Thaís, outra dúvida, uma dúvida muito comum. Até aqui eu estou só destacando, né? Aqui, ok, todo mundo já sabe. Então, PIS e COFINS, ele é extinto. CBS, eu começo a recolher. Maravilha. E o IBS? O IBS também será destacado, lembrando sempre que é por fora, recolhido, e ele vai funcionar da mesma maneira que o CBS na não cumulatividade plena. Tá? Então, se eu vou tomar crédito do CBS, eu também vou tomar crédito do IBS, né? Por que o governo quer fazer isso? Porque ele já quer testar, principalmente, a questão do destino, né? Ele quer, com 0,05, ele quer ter um cenário, ele quer ter uma foto de como funcionará a tributação em cada destino. Então, qual estado, município será prejudicado, enfim. E aí pode ser que depois dessa análise tenha até mesmo algum tipo de mudança com relação a isso, não com relação ao destino em si, mas o governo possa repensar em alguma questão, se ele observar que algum estado ou município vai ser muito prejudicado, né? Apesar de existir um fundo que vai ser, esses estados e municípios serão, né, recompensados pelo valor que eles perderam historicamente até 2000 e tralá, ainda assim é possível que tenha alguma mudança aí.
Imposto seletivo, não temos regulamentação mesmo, então é um cenário muito ruim para quem possivelmente terá, né, imposto seletivo, porque nós estamos em praticamente julho trabalhando no escuro sem conseguir se planejar, tá? Isso é muito ruim para o empresário. Bom, aqui eu trago para vocês um resumo executivo que é o seguinte. Aqui, legal, Thaís, eu quero saber datas, né? Então, quando começa cada coisa? E nós temos já alguns impactos em 2026, né? Então, 1º de julho de 2026, novos campos passam a ser obrigatórios já em homologação, né? Em 1 do 7 também existe a implementação do CNPJ técnico. O que é CNPJ técnico? Algumas pessoas físicas, com o advindo da reforma tributária, elas passam a ser contribuintes de IBS e CBS. Mas essas pessoas físicas, como uma MEI, por exemplo, um microempreendedor ali que vende mais do que 50% do que o valor do MEI hoje, que é 81 mil, né? Tem projeto para aumentar esse limite, e aí aumenta-se também o limite da, ref- da reforma tributária, porque ele atrela exatamente a nanoempreendedor, é a pessoa física que fatura menos que metade, 50% do faturamento do MEI, né? Então, se eu sou uma pessoa física e faturar hoje, nos dias de hoje, 81 mil, se eu faturar 50 mil reais no ano, eu sou um contribuinte de IBS e CBS, mas eu sou pessoa física. E aí? Então, eles criaram esse CNPJ técnico, que ele não é uma abertura de empresa necessariamente, mas é como se ele fosse ali um RG da pessoa física, aonde ela se transforma em uma pessoa jurídica, para que essas questões de crédito elas continuem funcionando dentro do sistema e da sistemática do governo, tá? 1º de agosto, regras entram em produção. Por que 1º de agosto, Thaís? Porque a regulamentação ela aconteceu no dia 30 de abril de 2026. Contados 90 dias da publicação da regulamentação, então entra em vigência, né? Todas as regras previstas na reforma tributária, elas iniciam suas validações, inclusive penalidades. Thaís, eu emito DANF, né, XML, e eu mando para o meu cliente a DANF, né, mas não tem ainda regulamentado a DANF do modelo 55, não existe. E o imposto seletivo não tem regulamentação também. E se 1 do 8 eu não consegui emitir isso porque o governo não publicou nada? Então, por óbvio, você não será prejudicado, tá? Mas tudo aquilo que já existe uma regra, existe uma regulamentação, precisa ser cumprida, tá? E só um ponto de atenção, que a nota técnica versão 2025-002, versão 1.4, ela trouxe uma mudança na questão da rejeição, volta, né, a ter como rejeição o código 1115, né, e entre outras regras. A partir de 1 do 9, né? Então, novas exigências para devoluções fiscais. Então, as devoluções, elas deixam de utilizar uma única referência para toda a nota fiscal e passam a exigir a vinculação individual por item devolvido, tá? Eu até tenho aqui um esqueminha, só para ficar claro para vocês, tá? Acho que eu não consigo ampliar muito mais aqui. Bom, enfim, acho que dá para vocês verem aqui, né? Então, quer dizer, como é hoje, né? Uma nota fiscal de devolução tem uma referência e uma chave única da nota fiscal original. Como fica a partir de 1 do 9?
referência individual para cada item devolvido. Então, eu tenho uma nota fiscal de devolução e eu vou referenciar item por item devolvido, tá? Achei só importante eu mostrar isso para vocês, para que visualmente às vezes fica mais claro. 1 do 9 também temos, né, uma mudança aqui para empresas do Simples Nacional, ou seja, a partir de 1 do 9, as empresas do regime tributário Simples Nacional, elas já podem optar pelo recolhimento do IBS e CBS no modelo tradicional, ou no híbrido. O que seria o híbrido? Eu continuo sendo empresa no Simples Nacional, mas eu vou optar por recolher o IBS e CBS, porque a grande maioria dos meus clientes são lucro presumido, lucro real, e, né, para manter o negócio, eu vou recolher, eu optei por recolher o IBS e CBS para que a outra parte tome o crédito. Isso vai encarecer o valor do produto? Com certeza. Tá? Bom, a partir de 1º de janeiro de 2027, nós temos, então, a extinção do PIS e do COFINS, sendo substituído aí pela CBS, que vai ser uma única alíquota para todas as empresas do regime regular, né? Independente se eu sou lucro presumido ou lucro real, porque hoje nós sabemos que tem uma mudança de PIS e COFINS quando eu sou um ou outro, tá? E inicia a cobrança do imposto seletivo até que saia alguma regulamentação dizendo ao contrário. Também temos a implementação do split payment, tá? Mas essa nova sistemática de recolhimento dos tributos com a segregação automática dos impostos, né? Mas embora existam discussões técnicas que indiquem uma implementação gradual e uma incorporação progressiva dos participantes, né? Os critérios de obrigatoriedade, abrangência e cronograma operacional ainda dependem de regulamentação específica. Qual que é o problema aqui? Muitas informações têm sido ditas em lives da Receita Federal. Então, de novo, insegurança jurídica. Quer dizer, até então, foi dito que o split payment seria sim obrigatório e opcional apenas para os bancos, instituições bancárias que não tivessem tempo hábil de se adequar. Agora já é, opa, vai ser gradual, vai ser incorporado de forma progressiva, porque vai iniciar pelo B2B, que é o que afeta todos nós aqui, né? E também em 2027 entra em produção os processos e funcionalidades validados no piloto da apuração assistida, tá? Falando em apuração assistida, eu tenho aqui o link, eu trouxe o link para vocês do manual, né? Quando eu falo em CBS, então aqui eu falo de Receita Federal, então existe hoje um manual, tá? Que é esse carinha aqui. Esse manual, ele traz uma série de informações, inclusive a questão de API com os ERPs. Tá? Então, as diretrizes de como conceder acesso, como ter acesso da API para que você... e isso pode ser visto no ambiente beta, que já está disponível para nós, contribuintes, que não fizemos parte daquele projeto piloto lá em 2025. Tá? Então, se você entrar aqui no portal, né, dos serviços digitais da Receita Federal, a partir do momento que você permite aqui, você entra primeiro com o seu CPF, dá autorização, né, aqui é o primeiro passo, dá autorização para você acessar uma empresa, tá? E aí você consegue ter acesso à apuração assistida, né? Como o sistema do governo ele está muito lento nessa parte de portal, eu fiz alguns prints aqui para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês, quem ainda nunca entrou, né, nesse sistema,
tem aqui a possibilidade de ver mais ou menos como vai funcionar, tá? Então, aqui eu entrei ali com o meu CPF, né, e pedi representação para a BSP ali no teste. Depois disso, né, eu coloco representar o CNPJ da empresa. Aqui aparecem algumas opções, se eu vou ser procurador, no meu caso eu coloquei representante no CNPJ, né, porque eu sou sócia. Aí eu consigo entrar na parte de apuração assistida. E essa é a tela que aparece para nós. O que que é esse valor aqui, Thaís? Esse valor aqui é o CBS, aqui no caso da BSP, tá? O valor do CBS de 0,9, no caso da BSP é 0,63, porque a gente tem a redução de 30%, todo o CBS destacado na emissão dos documentos fiscais, na nota fiscal de serviços da BSP, emitidos em janeiro, fevereiro, março. E aí, por que eu estou aqui em período de ajuste? Porque a competência de maio fecha quando? Fecha, ela, na verdade, o governo, ele libera a apuração assistida no dia 15 de junho, e o DARF vence em 30 de junho, tá? Então, depois aqui desse passo do item 3 aqui, ele acabou não abrindo na ordem da numeração, eu consigo enxergar aqui o próximo passo, que é maio, que eu estou no período de ajuste, aparece o resultado da apuração. E quando você clica aqui, ó, em ações, que são os débitos processados, você consegue visualizar, no caso da BSP, cliente por cliente, no detalhe, tá? Quando você também clica aqui em ações, você vê todos os detalhes, número de chave, número de série, endereço, CNPJ, data de emissão, enfim, você enxerga tudo que aconteceu para essa empresa em específico. E eu não consegui printar porque simplesmente não entrou, tá? Deu erro. E aí, por fim, aqui em emissão de DARF, né? Você, depois da apuração, você clica lá, depois que você fizer os ajustes, né? Tá vendo que o valor principal aqui ele é digitável? Porque pode ser que eu tenha alguma questão aqui que eu precise fazer uma adequação, algum ajuste, né? E aí eu entro aqui em gerar DARF, o DARF, só para vocês saberem, eu também tentei imprimir, mas deu erro, né? E ele é o DARF igualzinho que nós geramos hoje na DCTF Web, tá? Então, só a título de curiosidade, para que vocês saibam, né, como funciona. Então, eu coloquei aqui o link do portal, podem entrar aqui como contribuinte, normalmente. Vocês fazem essa autorização de credencial de acesso usando o eCPF e o eCNPJ, e você tem acesso ao quê? A calculadora aqui já nem tem cadeadinho, tá vendo? Então aqui já é disponível para todos, né? Tô com dúvida de como eu faço o cálculo, o que entra na base, o que não entra na base, então você pode usar esse recurso. As minhas apurações assistidas é justamente o que eu mostrei para vocês. Simular pagamento de DARF de IBS, consultar ressarcimento de IBS e consultar transferências de CBS, tá? E aqui é um resumo do que eu falei para vocês, que no modelo atual, o fisco disponibiliza a apuração consolidada até o dia 15, isso para quem é do regime regular, tá? A data é diferente para aqueles regimes específicos, bares, restaurantes, hotéis, enfim, a data é diferente. E um ponto muito importante, não, eu simplesmente peguei o que o governo fez, emiti o DARF e vida que segue. A ausência de manifestação implica na aceitação da apuração e constituição do crédito tributário, tá? E a apuração assistida do IBS? Thaís, não deveria aparecer tudo junto? Bom, deveria, é o que eles prometeram, mas existe uma cartilha à parte, que o link está aqui, caso vocês queiram acessar, e existe empresas que foram convidadas a participar do piloto
que tem, inclusive, ali uma listagem das empresas. Então, hoje ela não está, ó, tá vendo? A cartilha tem a versão 1 e a versão 2, né? E aqui no central de conteúdo tem as cartilhas, comunicados, documentos técnicos, enfim. Aí vocês conseguem acessar o que já tem em termos de documentação, a documentação do Split Payment, que se vocês recebem a newsletter da BSP, nós enviamos um comunicado quando saiu esse manual, mas esse manual aqui é para as instituições financeiras, não é para nós, é para as instituições financeiras, tá? Fazerem ali os testes. Deixa eu correr porque eu já estou atrasada. Bom, notas técnicas vigentes, tá? Só para vocês saberem, a título de curiosidade, nós temos hoje na reforma tributária 18 documentos fiscais eletrônicos disponíveis e vigentes, tá? Mas eu vou repassar aqui apenas aqueles que afetam diretamente aí os nossos clientes, né? Que é basicamente ali o modelo 55, conhecimento de transporte e nota fiscal de serviços. Também eu trago para você aqui para vocês o link de tudo, né? Então aqui nós entramos ali direto no site do portal, tem a nota 1.36 que trouxe o quê? Ele trouxe mudanças, ele incorpora as mudanças trazidas pelo ajuste CNF 49 e o número 8. Depois vem a publicação da 1.40 em 20 de maio de 2026, e ele traz ali no detalhe nota técnica de adequação das notas fiscais, né, eletrônicas, para inclusão de campos, validação de regra e tal. Quando você abre essa nota técnica, se você rolar ali até o final, até a última página, você vai observar que no campo DANF, no caso de nota fiscal eletrônica, aparece como layout lá a ser publicado, que NCM do imposto seletivo aparece tabela a ser publicada e código de classificação tributária do IS também tabela a ser publicada, ou seja, não temos a regulamentação dos itens aqui que eu comentei. Mas, quando a gente trata de anexo 3, é o Código de Classificação Tributária, o CCLASTRIB. Ele já não é mais uma novidade para nós, porque a gente já vem trabalhando a classificação tributária desde 2025. E agora, no dia 23 de junho, na terça-feira, saiu uma atualização, tá? Que é a nota técnica, ó, o informe técnico 1.6, saiu no dia 23 de junho, no qual ele traz ali alguns códigos que ele adiciona na classificação tributária, no CCLASTRIB, que são descontos incondicionais, importação de bens sem incidência de IBS, tais. Por que ele trouxe esse descontos incondicionais? Porque desconto incondicional, ele não faz parte da base de cálculo do IBS e da CBS. Então, para que você... E o que o fisco diz? Bonificação. Então, eu vendi 10 latas, né, de refrigerante, mas eu vou mandar 11. Eu vou colocar na nota que 10 latas refere-se a X e que, sei lá, uma lata no preço de tanto tem um desconto incondicional, enfim, eu vou determinar ali que é de Y, e porque só não haverá tributação de IBS e CBS se estiver destacado no documento fiscal. Então, por isso que eles tiveram uma brilhante ideia na terça-feira de, olha, eu tenho que criar essa classificação tributária, né? Porque ela não existe. Então, vejam que ela muda a todo tempo, tá? E você falou que só tem essas duas notas técnicas, mas você não falou, eu vi aqui que saiu uma no dia 8 de junho, outra no dia 3. A do dia 3, ela refere-se à tributação monofásica de combustível, e a do dia 8, ela se refere a CNPJ alfanumérico, tá? Então, para nós, não diz respeito. Aqui, o conhecimento, na parte de conhecimento de transporte, eu também trago o link, e a última publicada foi no dia 1/6 de 2026. Tá? Aqui também tem os esquemas, né, que é usado pelas empresas de tecnologia,
e tudo mais. E quando eu falo em nota de serviço, nós temos aqui, diferente da nota fiscal eletrônica, a NFSE, ela já tem o layout da DANF, tá? Então, quem que diz isso? A nota técnica número 8. Então, a nota técnica número 8, ela já está adequada ao layout DANF. A BSP, ela emite os documentos fiscais. Se vocês olharem hoje, vocês vão enxergar ali que já tem o destaque de IBS, CBS e tal. Quando eu falo aqui em cima, toda a inteligência ali, a classificação tributária, ela está no XML. Ela ainda não está aparecendo no DANF ali para o cliente final, né? E depois nós temos a última nota técnica que saiu, que foi a número 9, no qual também trata de CNPJ alfanumérico e notas de ajuste de IBS-CBS. Porque da mesma maneira que a nota fiscal eletrônica traz em detalhe o que é nota de débito e nota de crédito, que é um documento novo, a nota fiscal de serviço também traz, nessa nota de 009, quais são as notas de ajuste, né? Diferente de mercadoria, serviços, ela vai emitir nota de débito e nota de crédito. No caso de mercadorias, né, que não é serviço, ela também tem uma outra opção que eu vou passar aqui com vocês, que são os eventos, né? Então, eu trago aqui um comparativo. Eu estou passando rápido do que é nota de débito e nota de crédito, porque é algo que a gente já conversou em outras reuniões, tá? Mas aqui eu trago um comparativo para vocês entenderem o que a diferença de nota de débito, crédito e evento, tá? Qual é a finalidade da nota de débito? É sempre aumentar o débito. E a nota de crédito? Reduzir o débito. Débito do quê? De IBS e de CBS. E o evento, eu vou registrar uma ocorrência ou uma manifestação. Por exemplo, no caso da nota de débito, eu recebi uma receita de multas e juros, né? Eu não tinha como prever que eu iria receber essa receita. E multa e juros é tributável. Tributa-se IBS e CBS. Então, é necessário aqui, depois do recebimento, essa perninha que vai ficar faltando, eu vou ter que emitir uma nota de débito, porque eu estou aumentando, né, o meu débito, porque eu estou aumentando o meu valor a pagar de IBS e CBS. Então, eu emito uma nota de débito, referenciando a nota fiscal do qual eu recebi a multas e juros, e aí o processo ele está fechado, ele está finalizado, tá? Nota de crédito é quando eu preciso reduzir. Então, eu tive, por exemplo, alguma devolução, perda, enfim, depois eu vou trazer aqui os exemplos para vocês. E no caso do evento, registrar uma ocorrência, uma manifestação. Então, por exemplo, a mercadoria saiu do meu estabelecimento no dia 25 de fevereiro, né, de 2027, e estava previsto chegar ao meu destino final no dia 28 de fevereiro. Por várias situações, chegou apenas no dia 1º de março. Então, é preciso criar ali um evento. Na verdade, tem que estar já cadastrado no RP, né, os eventos. Aí você vai, então, gerar ali aquele evento, referenciando também o documento fiscal, dizendo que a data correta não foi fevereiro, foi março. Thaís, o que isso muda na minha vida? Muda que o fato gerador do IBS e da CBS, ele é o momento da entrega ou da disponibilização. Então, você achou que ele ia chegar dia 28 de fevereiro, mas ele chegou apenas em março. Então, o débito será devido na competência de março, tá? Aqui, depois a gente pode compartilhar, até tem um link, né, Paty, dessa apresentação, se você puder já compartilhar no chat com eles. Vou compartilhar aqui. Eles podem acessar com as atualizações todas que estão aqui.
Aí, trazendo aqui em eventos, eu trago a lista, que é a última lista trazida aí pela nota técnica 1.40. Então, tem item a item de quando e por quê, né? Um exemplo simplificado, claro. Eu vou usar cada evento. Aqui estão todos os eventos existentes? Não, estão os eventos advindos da reforma tributária que consta nas notas técnicas. E nessa última nota técnica, a versão 1.40, o evento 21.11.20, que era destinação de item para consumo pessoal, foi excluído, tá? Nota de débito e nota de crédito para modelo 55, ou seja, nota fiscal eletrônica. Então, aqui eu trago quais são os tipos. Thaís, o que eu preciso fazer com isso? E até mesmo com todos esses eventos. Cadastrar todos esses itens no ERP. Por quê? Porque nós não temos uma janela de adequação entre dezembro e 1º de janeiro. Então, basicamente, 1º de janeiro, quer dizer, dia 2, né? Nós já temos que só mudar a alíquota. A gente não pode deixar para fazer esses parâmetros, essas adequações, só em 2027. Até porque tudo isso está na nota técnica que já entra em vigor também, inclusive nota de débito e nota de crédito, tá? Então, para quem tiver aí em Nárnia, tá? Não se ligou disso ainda, você precisa ter um layout. Evento, ok, ele já existe, então é cadastrar os eventos criados. Mas aqui, nota de débito e nota de crédito, primeira coisa que você precisa fazer é abrir um chamado na empresa, no RP e perguntar, e aí? Né? Eu já tenho documentação técnica para emitir esses documentos, então eles precisam indicar, porque cada RP funciona de um jeito, né? E vocês precisam cadastrar todos esses tipos de nota de débito, todos esses tipos de nota de crédito. E, pessoal, acompanhe até dezembro, porque com certeza vai ter algum ajuste, alguma adequação que vocês vão precisar rever toda a parametrização ali de novo, né? Porque essa parte de nota de débito e nota de crédito, ela está diretamente relacionado com o seu contas a receber, tá? E depois, obviamente, diretamente ligado com a tomada de crédito, tá? E as notas de débito e crédito para notas de serviço, eles dividem, né, com uma numeração, para viabilizar essa operação, a nota técnica criou campos específicos. Então, quando a nota é 0, ela é uma nota regular, é a nota que nós emitimos ali todo mês. Nada de novo, zero novidade, é a nota 0. Se eu emitir uma nota de crédito, ela vai ter numeração começando com 1. Se ela for uma nota de débito, ela vai ter numeração começando com o número 2, tá? E aqui eu tenho 6 itens que precisam ser cadastrados no seu ERP para quem é serviços e 2 itens apenas para notas de crédito. Aqui é número 1 e número 5 mesmo, tá? Não está errado. Para quem tem toque, isso é péssimo, mas é isso aí. Bom, da minha parte é isso. Peço desculpas pelo meu super atraso. Agora eu passo a bola para a Luciana. Luciana, desculpa pegar um pouquinho do seu tempo aí. Imagina, Thaís e toda a diretoria da BSP, mais uma vez é uma grande alegria estar aqui com vocês, principalmente para tratar desse assunto que vem deixando todos nós de cabelo em pé, e isso vai acontecer pelos próximos anos. Então, o tema hoje eu vou compartilhar aqui, a minha parte, a questão dos contratos, né? E até muitos aqui já me conhecem, outros ainda não. Então, eu sou advogada tributarista, fundadora do escritório LN Boutique Tributária Estratégica, sou presidente fundadora do Instituto de Direito Tributário Contemporâneo. Aproveito para convidar todos para
verem as nossas redes, tem muitas atualizações, muitos cursos, inclusive comigo e com a Thaís participando, que também é nossa diretora. E hoje o tema aqui, eu vou falar especificamente sobre os contratos. Opa, vamos ver aqui. Deixa eu ver como eu tiro isso aqui. Vocês estão vendo a minha telinha? Já não vejo mais. Só não estou conseguindo tirar isso aqui. Bom, então a ideia é mostrar um pouquinho para vocês como que vocês podem fazer para proteger os contratos de vocês vigentes, tá? E também trazer a importância na questão dos pedidos e ordens de compra. Não estou conseguindo tirar você daqui, tá? Você vai aparecer aqui no cantinho. Ô, Lu, a gente não tá vendo, tá? A Não? gente só, não, a gente tá vendo sua tela, mas a gente não tá vendo a Ah, tá. Thaís. Ah, então tá ótimo. Maravilha, então. Então, gente, então assim, a ideia é mostrar para vocês os riscos nos contratos que vocês já têm hoje e também para quem não tem um instrumento formalizado. Começando pelo projeto, no ano passado, quando eu comecei a trabalhar com as adequações necessárias, o projeto lá atrás ele tinha várias fases, começava com a adequação dos ERPs, que todos vocês já passaram dessa fase e tudo mais. A questão dos contratos era uma das fases, e naquela época, há um ano e meio atrás, mais ou menos, ele era a fase 5, 6. Eu não via a questão dos contratos como algo tão relevante como eu passei a enxergar esse ano. E vocês vão entender o porquê. E algo que eu até comentei com a Thaís, e também foi tema desse webinar hoje, é porque muitos de vocês, conversando com as empresas, a gente nota que eles falam: ah, mas eu nem tenho contrato, então isso para mim não é importante, porque eles têm pedidos de compra, ordens de serviço e outros documentos que não estão formalizados num contrato, na nomenclatura contrato. Então, eu vou mostrar para todos vocês como é importante a proteção, seja no documento que leva esse nome, seja em toda a documentação informal. É importante falar também que tudo que nós conversarmos aqui se aplica para todos os lados. Aplica-se para quem é fornecedor, para quem é cliente e, por incrível que pareça, também se aplica nos seguros de responsabilidade civil e outros que as empresas tenham. Tá? Até falando um pouquinho da parte de seguros, já começando, a gente, nos projetos em andamento, a gente vai sentindo como está o mercado, e, de fato, muitas empresas ainda não começaram a se proteger, né? A gente sabe que a gente tem agora 6 meses, cada vez o tempo é mais curto, e o olhar sobre os seguros também não tem sido o foco das empresas. Então, é importante falar que os seguros também devem ser analisados e revistos. Eu vou voltar daqui a pouquinho nisso com vocês. Então, a gente vai abordar aqui os riscos e o que dá para ser adequado tanto nos contratos, nos documentos informais, e deixar uma mensagem muito clara que a reforma tributária, ela já é uma realidade. Fazendo reunião com os clientes, a gente ainda ouve: ah, mas será que ela vai vingar mesmo? Será que começa? Eu não vou começar agora, porque vai que mude. Agora tem o Flávio Bolsonaro está dizendo que se ele for eleito, ele vai postergar a reforma, vai fazer outras coisas, mas a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, né? E mesmo que demore um ano, ela está à nossa porta. Em janeiro, a gente já tem várias questões com a exclusão do PIS e COFINS, a entrada da CBS, já temos a promessa do split payment. Então, o momento de verificar os contratos é agora. Inclusive, já até passou, porque a gente tem agora só 6 meses para ver, e a gente sabe que quando envolve contratos, envolve jurídico, e eu, como advogada, eu sei, é especializada em travar os processos, né? Então, caiu no jurídico, demora para a gente validar, para mandar para assinatura, revisa de um lado, revisa do outro. Então, o tempo é muito curto agora para isso acontecer. Então, é importante que vocês comecem, que startem esse projeto agora e não deixem para depois, porque os riscos eles já existem hoje e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só tirar aqui que apareceu um negocinho aqui. Então, quem revisa contratos e processos agora preserva o quê? Os créditos, o seu caixa, gerencia riscos e crise de liquidez e insolvência temporária. E ganha o quê? Vantagem competitiva com todas as empresas que ainda não começaram a
olhar todo esse tema tão relevante. E aqui o que acontece? Na medida em que vocês tomam essa iniciativa, vocês ganham a frente na negociação. Semana passada, com um cliente que já começou o projeto e a gente começou revendo os contratos com os fornecedores, estávamos conversando com um deles, uma empresa de recrutamento, e uma empresa global, gigante, e o jurídico e o time de tax, eles não tinham ideia das cláusulas, começaram falando aquela questão que todos falam, o impacto no preço, a questão que vai deixar de ser o valor bruto e agora vai ser o líquido mais os impostos por fora, e foi essa temática que eles entenderam que seria relevante da reunião, e não se atentaram para o tanto de mudanças e cláusulas que são necessárias que a gente olhe também, tá? Aqui a questão de crise, de gerenciamento de crise e de liquidez, insolvência temporária e riscos de uma forma geral, seria o quê? A gente pensando em empresas, por exemplo, empresas não, em países que já trabalham com split payment, como Itália, Bulgária, Polônia, ou que chegaram a instituir split payment, é uma realidade, a dificuldade que foi de implementação, muitos já não têm mais o split payment, por exemplo. A Itália, salvo engano, tem para o governo e para grandes instituições. E aí, o que foi observado? Que a questão do split payment, se ela não é bem cuidada pelas empresas, ela pode sim gerar uma crise de liquidez e insolvência temporária, como eu vou explicar um pouquinho para vocês, que seria o quê? Na questão dos prazos de pagamento e recebimento. Aqueles prazos que a gente trabalha hoje, que tem empresas que demoram D mais 30, D mais 90, 120 dias para pagar, como que uma empresa hoje do lado de cá, que aguarda esse pagamento, ela vai gerenciar o caixa dela com esses recebimentos? Então, existe um risco aqui oculto de uma crise real, e que foi o que aconteceu nesses países, então é importante também se atentar a tudo isso. E aonde que vocês se resguardam? No contrato. Todos os riscos, eles vão resguardar vocês nesse documento formalizado. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho de cada um, tá? São muitos temas, vocês veem que ainda está extenso, mas eu tentei, eu não vou entrar nos pormenores das cláusulas, mas são pontos que a gente deve observar, tá? E o que o contrato ele traz para a gente? Ele traz proteção ao crédito, distribui responsabilidades e preserva o equilíbrio econômico-financeiro. Então, qual que é o objetivo? A gente sabe que com a reforma tributária, entra a questão da não cumulatividade plena. E o que é isso? É o direito ao crédito agora de BS e CBS, que a gente sempre teve discussões, muitos de vocês acompanham ou tinham ações relacionadas à questão dos insumos, que tinha toda uma discussão jurídica e tudo mais, e com a reforma tributária cai essa situação e a gente tem a gente navega com muito mais segurança na utilização dos créditos. E como que você faz para resguardar os seus créditos? Tendo isso protegido numa cláusula de responsabilidade, por exemplo, numa situação com fornecedor, que se o crédito do adquirente for glosado por algum motivo que não seja a responsabilidade dele, mas do fornecedor, ele não consiga ter acesso ao crédito, que tudo isso aqui gira em torno do crédito, né? Então, que ele vai ser responsabilizado. Então, tem que deixar claro no contrato a questão da não cumulatividade, a gente elencar como que essa responsabilidade pode ser distribuída. Passando aqui para a questão da neutralidade, que é um outro princípio da reforma, significa o quê? Lu, Não. Estou falando muito desculpa. rápido? Não, na verdade, precisa, acho que clicar ali em cima e apresentar no Teams, porque a apresentação está travada no primeiro slide. Vamos ver. Ou Agora já vai foi. passando assim mesmo. Agora Tá. deu apresentar no. Ou Estão tenta ali vendo? apresentar no Teams, Lu. Ele não está ficando tela cheia, né? Então, se você quiser seguir dessa maneira, não tem Poxa, problema, tá vocês estão ok. vendo o quê? A gente Agora está tá em vendo a como proteger seus apresentação e a contratos. lateral dos outros, Vocês, mas antes estava vocês- parado só no primeiro slide. você sabe como eu faço, Paty?
Ô, Lu, tenta clicar ali em apresentar no Teams, por gentileza. Deixa eu ver o que ele vai aparecer para você. Onde que tá? Ali em Lá em cima, próximo ao cima. compartilhar. Próximo deixa eu sair da tela aqui cheia, um minutinho. Deixa assim mesmo, Lu, porque por causa do tempo, tá dando para enxergar bem. Pode Se Agora deixar assim? você diminuir um pouco aqui os quadros da esquerda, aí fica maior ainda a apresentação. Assim? Não, ao contrário, aqui você reduziu. Aí, sabe os quadros? Ah, tá. Da esquerda não, porque você não está enxergando o que a gente está enxergando. Tá bom assim. Assim tá ficou bom, a tela assim. cheia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não vai. Ali ao lado, Lu, se você quiser, tem um apresentar ao Teams, ao lado do gravar ali, bem onde você estava mesmo no compartilhar. Aqui. Ao lado, Na esquerda. Ai, meu esquerdo. Deus. A Aí. cegueta. Isso, Tá, clica aí, agora eu. vamos ver se aparece. Não. Não, é algum bug. Mas assim tá bom, né, Thaís? Tá Dá bom, para dá enxergar. para ver Ah, sim. eu posso começar. Agora vocês veem qual? Nós estamos no 3 A gente agora. tá no 3, isso, o que vamos abordar. Ah, perfeito. Riscos e o custo apareceu? Risco e adequação de contratos, estamos vendo. Ah, então tá indo agora. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisam. Eu aviso quando eu mudar de slide. Bom, então a questão da neutralidade é o quê? É o básico da reforma que todo mundo sabe, que agora o tributo vai ser cobrado por fora. E o que que a gente tem visto nos contratos, tem visto não, sempre foi assim a sistemática de ter o valor ali com o imposto por dentro, e é o que a pessoa dessa empresa que a gente fez reunião falou, ela acha que somente esse aspecto aqui é o que a gente vai trabalhar, que a gente tem apenas que colocar os tributos por fora. E não é só isso, esse é apenas um dos pontos, e vocês têm que revisar o contrato. Por quê que não dá para deixar quieto? Porque as empresas, os clientes, os fornecedores, eles vão ter a questão da forma de pagamento deles vinculada ao que está nessa cláusula. Então, se na cláusula tiver escrito que vai ter o repasse automático de tributos, sem que tenha adequação, ele vai aumentar o preço, ele vai incluir os tributos e vocês podem vir a ficar no prejuízo. Então, tem que ter uma cláusula que vede esse repasse, né? E que possibilite as tratativas, como a Thaís colocou, a gente sabe que ainda teremos muitas discussões. Então, eu já ouvi, por exemplo, também de cliente falando: ah, mas eu não vou começar o projeto agora porque vai mudar de novo. Mas você precisa, porque já existe risco real hoje, e a gente vai ter que sempre ajustar e adequar essas cláusulas, alinhando as novas tratativas, uma coisa ou outra. Agora, a parte básica já existe hoje, nós já temos a lei complementar da reforma, a gente já tem os regulamentos. Então, o que que mudaria? Questões de split payment, questões de alíquota. Agora, o básico, o grosso da reforma mesmo, a gente já tem aqui para trabalhar nos contratos. E aí, questões importantíssimas que podem dar problema no aspecto mais importante, que é o crédito, que é o quê? Erro no documento fiscal, erro no cadastro, nos sistemas, um fornecedor irregular. Então, aumenta aí toda a questão de monitoramento e riscos de conformidade. Então, o que que as empresas precisam ver agora internamente? Revisar os seus cadastros, os seus sistemas, verificar se os dados dos fornecedores e clientes estão corretos, como que endereço, porque agora a gente tem a tributação no destino, classificar todas as informações, se a matriz é filial, porque em regra vai concentrar toda a questão na matriz. Então, a gente precisa adequar não só no contrato, mas internamente também, porque isso tudo vai ter erro, vai ter risco de glosa. E qual que é o ponto? Que se isso não tiver no contrato e acontece, por exemplo, um erro no documento fiscal, no cadastro, e o cliente ele não tem isso resguardado no contrato, ele pode não ter o crédito dele, e aí como que ele vai cobrar isso do fornecedor? Então, aqui a gente coloca uma cláusula de alocação de responsabilidades, com, por exemplo, teve a glosa de crédito esse mês. Como que o cliente pode resolver esse impasse? Ele pode descontar, por exemplo, da fatura no próximo mês, entendeu? Então, isso tem que estar em contrato. Tendo problema no crédito, quem vai se responsabilizar? Se o fisco questionar, por exemplo, a questão que já está presente hoje em 2026, que é o destaque nas notas fiscais.
a gente sabe que a partir de 1º de agosto já teria ali o risco de multa, mas a Receita Federal, em comunicados oficiais, alega que não vai ter multa ainda esse ano, que é um período de teste realmente que só a partir do ano que vem. Só que na lei diz que seria a partir de agosto. Então, vai que, né? Então, tem que ter uma cláusula no contrato dizendo que se o fornecedor tiver alguma questão ali relacionada a destaque na nota fiscal que tenha incidência de multa, o fornecedor vai ser responsável por isso. E nessa situação das multas, vamos colocar que seja a partir de janeiro, se eventualmente a Receita Federal bater lá na porta do cliente e responsabilizando solidariamente a multa que seria devida pelo fornecedor, e pela lei isso é possível, como que o cliente vai se resguardar se ele não tiver uma cláusula que trate dessa questão? E nessa questão de imputação de responsabilidade pelo fisco e responsabilidade solidária, que a gente chama, tem várias questões envolvidas. Tem todos os custos, por exemplo, e despesas com a contratação de um advogado, honorários advocatícios, né, despesas processuais, entre outras. Então, por exemplo, aqui nessa situação, a sugestão seria uma cláusula dizendo que o fornecedor, ele se responsabilizaria por todos os custos e pela contratação dos advogados, por exemplo, a livre escolha do cliente. Então, o cliente tem o advogado que ele gosta de trabalhar. Então, não necessariamente o fornecedor pagaria e contrataria o advogado dele. E isso pode ser negociado para que o fornecedor pague o advogado do cliente para realizar uma eventual defesa. Então, essa questão da multa é algo que as pessoas também não estão se atentando, mas ela já vai estar prevista ali a partir de agosto, apesar de, em termos práticos, começar em janeiro. E aí entra a questão do prazo. Se vocês não têm um contrato, um aditivo formalizado até o final do ano, que, na minha visão, precisa estar tudo formalizado até 31 de dezembro, como que vocês vão se proteger de riscos e de litígio, que até eu já adianto, as questões tributárias, elas estavam adormecidas por muito tempo, apesar de ter todas as teses e tudo mais, só que a reforma tributária, ela traz de volta um contencioso tributário, administrativo e judicial, e ela traz todas as questões de litígio na esfera civil e contratual. Com essas questões aqui, que se as cláusulas não estiverem bem amarradas, vai também ter custo com processos para questionar, interpretar direito ali as cláusulas, a gente precisar de um juiz para que ele diga quem tem direito a quê, né? Uma questão muito interessante também é que, como tudo agora dá direito a crédito, quase tudo, melhor dizendo, é importante também negociar, porque a questão dos aditivos vocês têm que ver como algo positivo. Por quê? Porque é o momento de tirarem aqueles contratos antigos, isso é o que eu mais tenho visto nos projetos em andamento, contratos muito antigos, com cláusulas muito antigas, que não têm questões novas já que nós temos atualmente. E trazer esses contratos para revisar as questões internas da contratação, o que gostaria de ser melhorado na própria operação, na prestação de serviços, modernizar essas cláusulas. Então, por exemplo, hoje a gente tem, em caso de litígio, ao invés de já buscar o judiciário direto e ter todo o custo que tem e toda a morosidade, hoje em dia é possível ter um método alternativo de solução de conflitos, por exemplo, mediação e arbitragem, entendeu? Então, isso precisa estar no contrato, e esses contratos muito antigos que a maioria das empresas tem, não tem isso. E eu digo isso não só de contratações com fornecedores pequenos, mas eu vejo empresas globais que não têm essas questões regularizadas em contrato, que têm documentos muito antigos e muito genéricos. O que eu tenho visto é isso. Existem cláusulas, porém muito genéricas. Então, é o momento de aperfeiçoar isso. A questão do Simples, até que a Thaís colocou, que agora é a opção em setembro das empresas que estão no Simples, elas fazerem a opção para o regime regular da reforma, e isso significa o quê? Um fornecedor do Simples, em regra, ele não vai gerar crédito na prestação de serviços dele. Porém, se eles fizerem o cadastro deles no regime regular a partir de setembro,
eles vão poder destacar IBS e CBS dessa operação, então isso garante o crédito para o adquirente, para o cliente. Então, é um momento também de avaliação interna de quantos fornecedores do Simples vocês têm, quem são esses fornecedores. Nós temos clientes que têm fornecedores que são do Simples, mas são pessoas, empresas muito simples, então que não tem nem conhecimento. Então é o momento de fazer uma conscientização dessas pessoas e, por outro lado, os que puderem, que já têm algum conhecimento, é exigir que, para a continuação dos serviços e do contrato, é importante e imprescindível que eles façam a adesão ao regime regular para que se tome crédito. Por quê? Apesar de aumentar o preço, essa questão, como o tributo agora vai ser por fora, então o por fora vai gerar crédito. Então, na verdade, a sistemática vai ficar elas por elas, porque aumenta o preço, porém o que aumentou, que é o tributo, ele vai ser utilizado como crédito para as empresas, para os adquirentes. E aí, aqui, falando novamente que essas adequações, elas têm que ser para fornecedores e clientes, as seguradoras, por exemplo, que a gente já vem conversando em projetos em andamento, elas também não fizeram nada ainda, elas dizem que nada precisa ser feito. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem seguros, apólices vencendo agora em julho e tem um prazo de um ano para renovação. Então, o que vai acontecer no caso dele? Ele tem 6 meses num período que ainda não dá crédito, e ele vai ter mais 6 meses num período que dá crédito. E aí o que acontece? Se ele faz o seguro agora, renova do jeito que tá, e já paga todo o período de uma vez, ainda em 2026, ele vai perder o crédito. Entendeu? Que ele poderia ter, se ele fizer, por exemplo, uma adequação de renovar por 6 meses, e aí em janeiro do ano que vem contrata por um ano, já garantindo o crédito da reforma nessa contratação. Ainda que a gente tenha a questão do IOF nos seguros, que agora vai cair também, tem a questão do PIS e COFINS, então tem como trazer um crédito nessas apólices, né, nessas renovações, só que, infelizmente, as seguradoras ou não estão atentas ou não estão trabalhando em cima disso. O que eu tenho observado é que toda vez que eu vou com um cliente buscar o fornecedor para fazer essas tratativas, infelizmente, como eu falei, empresas muito grandes, elas não estão por dentro ou estão até se esquivando disso. E no caso das seguradoras, por exemplo, o que a gente tem feito? Então você está dizendo que não tem nenhuma mudança para fazer agora com relação à reforma, que vocês vão se adequar e está tudo certo. Se é isso, então registra por e-mail que não há nada, que você entende que não há nada a fazer, que eu entendo que tem, e se tiver qualquer problema, qualquer responsabilidade também, a gente tem como proteger isso, indo atrás e trazendo de volta esse documento formalizado. Mas a questão dos seguros é muito isso, tentar fechar pelo menos 6 meses para garantir o crédito da próxima renovação a partir de janeiro. E a questão do colapso e gerenciamento de crises, em países que adotaram o split payment, dando uma palhinha para vocês, é o seguinte: o split, a gente tem algumas possibilidades, que é o split simplificado, que não dá o direito a crédito, o split inteligente e o super inteligente. E aí é preciso também resguardar nas cláusulas contratuais que o fornecedor ele vai se adequar ao split ali no documento fiscal, tudo certinho. A gente não sei entrar agora no mérito com vocês de todas as regras, a gente vai talvez fazer um webinar mais para frente sobre isso, mas garantir em cláusula que o split tem que favorecer o cliente, que tem que gerar o crédito, e existe uma possibilidade muito interessante que é o RAD, que é quando, se o fornecedor, por algum motivo, não for possível realizar o split na operação, para não dar problema no crédito do cliente, o cliente pode realizar o recolhimento como adquirente para garantir os seus créditos. Então, essas situações todas, elas precisam estar amarradas nos contratos para que, tendo algum problema, e a gente sabe que vai ter problema, vendo também nos meus projetos em curso, eu tenho visto muitos erros nos destaques de nota fiscal, o que, por exemplo, atrairia a multa. Então, imagina essa questão do split, de cadastro, assim, é certo que vai ter problema. Então, é tentar, de alguma forma, garantir isso nos contratos para que, quando eventualmente acontecer, vocês tenham fundamentos para brigar pelos direitos de vocês. E aqui
é importante o quê? A questão do fluxo de caixa também, com o split. A previsão é para entrar o ano que vem, então esse é o ano, como eu sempre digo, para levantar o que tem de crédito na mesa do período atual da reforma, usar esses créditos, gerenciar, ao invés de tirar do caixa de vocês o pagamento de tributos, tentar usar os créditos, obviamente, legítimos e sem risco, para que fique guardadinho o dinheiro ali para uma outra situação. Levantar isso, levantar estoque, contas a pagar e a receber, negociar prazos e linhas de crédito, isso tudo com o split vai ficar mais difícil, vai ser mais difícil para as empresas terem linhas de crédito, como existe hoje. A negociação dos prazos, utilizar a possibilidade da revisão do contrato para negociar esses prazos, que tanto de um lado quanto do outro são alongados, principalmente os muito alongados. E o principal risco aqui nos contratos são nos contratos de longo prazo, ou seja, um contrato firmado aí nos últimos anos e que vai perdurar durante o período de transição e que não tem essas cláusulas resguardadas. Por isso é importante o aditivo. Outro ponto muito importante é que a reforma ela traz a necessidade de revisão das estruturas societárias. Então, o buraco é muito mais embaixo. Então, a gente tem aqui o contrato. Por que eu disse que lá atrás eu não via ele como tão importante e hoje eu vejo que depois do RP é o principal antes de qualquer outro ponto? Porque todas as questões da reforma, split payment, crédito, o alíquota, o tributo, todas as questões que vocês vêm ouvindo falar sobre a reforma, ele vai estar formalizado no contrato. Então, tudo isso. Então, por exemplo, a revisão dos prazos. Precisa revisar prazo agora, e vocês vão levantar, tem que ter toda uma análise do fluxo de caixa e das questões, considerando split payment. Se isso daqui não tiver uma cláusula específica, ou então que vocês utilizem como desculpa a revisão do contrato para trazer essas questões para o debate, isso vai trazer prejuízo, e tem que ter também um planejamento financeiro robusto e tudo mais. Mudou para vocês a tela? O Lu, tá na terceira página ainda. Tá, então vou te fazer assim. Agora foi para a quarta. Agora a quinta. Tá, o que é o aditivo deve conter? Isso, isso. Tá. Então, eu já falei o macro. Então, o que a gente faz? Pega o aditivo para quem tem um contrato, né? E lembrando que quem estiver firmando o contrato com novos fornecedores já utiliza o contrato novo, certinho, com as cláusulas todas. E aí, até falando um pouco o que aconteceu num cliente também. Ele tinha um aditivo, que a gente trabalhou no aditivo para ele, que é praticamente um manual de tantas informações que tem. E aí ele falou: Meu Deus, para eu passar isso aqui lá para a matriz, lá para o exterior, isso aqui, eles não entendem. Imagina, se a gente não entende a reforma ainda, imagina o pessoal lá fora, né? Então ele falou: vamos trabalhar com o básico do básico agora. Ele já tem todo o aditivo, o projeto dele com fornecedores já está fechado, mas ele falou: vamos trabalhar com o básico só para ele entender o que precisa e a gente vai mostrando a complexidade com o tempo. Então, a gente está fazendo isso, mas então a gente tem que separar em alguns momentos. Então, contratos de longo prazo tem que ser revisto imediatamente com tudo isso. Quem está firmando o contrato agora, um fornecedor novo, um cliente novo, tem que ter o contrato já amarradinho, bonito, já partindo agora do pressuposto que precisa ter tudo. Pode ser mais reduzido? Pode. A gente sabe as questões de negociação, se estende muito, às vezes complica também. Então, começa com aditivo talvez mais simples, depois, com o tempo, a gente vai melhorando ele. Mas é importante que vocês tenham ciência, né, do aditivo completo, que serve até como um manual interno para vocês consultarem e que vai trazer basicamente todas essas situações aqui. A natureza do serviço, o direito ao crédito, como eu falei, fato gerador, que a Thaís comentou, é um ponto muito complexo, porque envolve alguns marcos diferentes de quando que vai ser o fato gerador, se é na data do pagamento, se é na data da exigência, quando que seria essa exigência.
Então, o que que a gente tem que fazer? Na hora que chegar na mesa para discutir o aditivo, o contrato, tem que alinhar. Quando as partes têm que estar, tem que concordar com esse momento para que, se o fisco questionar de um lado ou do outro, mostre-se que ali as partes entraram no consenso do porquê que elas entendem que o fato gerador é, por exemplo, na data do pagamento. Então, tem toda uma questão estratégica aqui que envolve a questão dos documentos, a exigibilidade que vai acontecer com o tributo. Outra questão, local da operação e DTE, imprescindível DTE. Eu imagino que todos vocês aqui já tenham, mas, por exemplo, exigir que o fornecedor ou que o cliente de vocês tenha regularizado isso. Qual que é o local da operação? Tem filiais? Não tem? Onde que é? Avaliar se de fato vai concentrar na matriz, se tem alguma exceção. A questão básica, que isso todo mundo sabe, que é a questão que não é mais por dentro e agora vai ser por fora, preservando a neutralidade, vedando o repasse automático de tributo, que é o que tem nos contratos todos hoje, dizendo que pode repassar. Um ou outro a gente vê que tem preço líquido, mas a maioria trabalha dessa forma. A sujeição passiva e a indenização por glosa. Então, foi o que eu falei ali. Teve algum problema no crédito? Deixar claro na cláusula que o fornecedor vai se responsabilizar, se é possível descontar da fatura, quem que vai pagar o advogado, como que vai ser isso. E uma questão aqui, que eu acho que estava no outro slide, é a questão do compartilhamento de custos e despesas. Voltando um pouquinho nesse ponto, o que acontece é hoje, como vai dar direito ao crédito, então, de um lado, às vezes, tem um crédito maior que o cliente talvez não consiga ter isso favorecido a ele. Então, o que que a gente tem que trabalhar? Que dependendo do crédito que o fornecedor consegue, de alguma forma, ter uma contrapartida, um compartilhamento com o cliente do crédito que está sendo gerado naquela operação. E de custos também, por outro lado. Por exemplo, a BSP aqui, ela teve que se adequar com sistemas, ela teve que se adequar com o time, treinamentos. Então, considerar todo o custo que vocês estão tendo com a reforma e para atender na prestação de serviço. Então, tem que ter, por um lado, compartilhamento de custos e compartilhamento de créditos. Por quê? Tanto de um lado quanto do outro, se um lado não investe, ele não consegue prestar o serviço com a qualidade que a nova sistemática merece. Então é necessário se adequar e não adianta você trocar de fornecedor, porque o outro também vai precisar, e de igual modo você vai precisar, você gastou com um RP para adequar tal coisa, com um contrato assim. O que tem acontecido muito também? A gente tem impulsionado um aditivo para as empresas grandes que eu comentei, não tem ainda um aditivo, acaba que os aditivos dos meus clientes estão servindo de base para as tratativas. Então, isso vocês já saem na frente, porque vocês ditam as regras e as cláusulas. Obviamente, esses temas, eles vão ser debatidos, algumas questões merecem mais atenção, mais discussão, outras é tranquilo, mas isso é o benefício da proatividade, de você sair na frente com o seu aditivo, que é o que está acontecendo nessa empresa de recrutamento global, que não tem nada, me pediu se eu podia compartilhar com ela o nosso. Então, ter estabelecido tudo isso, a exatidão das informações prestadas no cadastro, os questionamentos fiscais. Bom, repetindo aqui para todo mundo gravar. Um ponto muito importante, por exemplo, na questão do split payment, é importante definir qual o melhor modelo, porque nem todo modelo, nem todo o split inteligente, ele pode ser bom por um lado, o inteligente pode ser bom por outro, tem uma questão de estratégia. Então, assim, não é apenas escolher lá o recolhimento pelo adquirente para resguardar o seu crédito, tem que ter uma análise dos modelos. E o que acontece? O split, ele vai começar num formato, então, por exemplo, o recolhimento pelo adquirente, essa possibilidade vai acontecer no primeiro ano, enquanto ainda não estiverem disponíveis todos os meios ali, que hoje a gente já tem o Pix, TED, não tem cheque, não tem dinheiro. Então, é possível recolhimento pelo adquirente nesse primeiro momento. E depois, ainda não se sabe. Então, tem que estar, por exemplo, amarrado no contrato essa possibilidade do adquirente, o cliente, pagar ali o tributo
para não ter problema no split no crédito dele, mas tem que ter também uma cláusula amarrando que a hora que o RAD não for mais possível, qual que vai ser a tratativa que vai ser dada. E um outro ponto, por exemplo, e se a instituição financeira falha de alguma forma? E se a Receita Federal, naquela questão de reter mais do que deveria ser retido, no split e tem o prazo para devolver, e se não são 3 dias, se demora, e se acontece alguma questão aqui, quem que vai se responsabilizar? Porque não vai ser culpa do fornecedor. Como que fica a questão do crédito? E aí volta num outro ponto de vocês, esse ano, estruturarem um planejamento financeiro e trabalharem no caixa de vocês. Imagina trabalhar com essa questão de devoluções de valores de crédito, quando que vai ser o crédito, quando que vai ter, se vai ter glosa, se não vai, se vai ter, quando que vai ter a devolução do excesso pela Receita Federal, como fica o caixa das empresas nesse momento? Porque hoje muitas empresas usam como capital de giro o valor dos tributos que a gente recebe hoje na nota o valor ali já para pagar no mês seguinte. Com o split payment, isso não vai mais existir. Então, é importantíssimo fazer essa análise. E tudo aqui é estratégico. Então, cada tópico desses não é um assunto estático, são tópicos, tá? Isso aqui são para vocês tirarem, eu posso até mandar compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse nesse material. São tópicos que devem constar nesse aditivo, esse seria o mais completo, e que para cada relação cliente-fornecedor, essa cláusula deve ser personalizada, né? Tem que ser adaptada para o momento. O fato gerador numa situação é diferente em outra, em outra. Então tem que estar tudo amarradinho. A questão de sigilo de informações, por exemplo, tem muitas empresas que trabalham com subcontratados e tem todas as informações compartilhadas. Vamos supor que um fornecedor de vocês emita notas fiscais ou que emita, por exemplo, você contrata, ele terceiriza, uma outra empresa vai fazer isso, né? Ou um sistema. E aí, quem que vai ser responsabilizado no caso de um erro? Vai ser o fornecedor, vai responsabilizar o fornecedor dele? Você vai responsabilizar o seu? Como que isso é ajustado, né? Como que isso vai ser bom para todo mundo? Então, a gente tem que pensar em vários cenários. E alinhamento estratégico, porque como entra naquela questão do fato gerador, de sentar, verificar quando que seria o momento para poder dar certo de emitir o documento fiscal no prazo certo, para dar tudo certinho ali e conseguir o crédito, que é o objetivo de todo mundo. Então, tem que ter um alinhamento estratégico entre as partes, formalizar isso no contrato e, principalmente, a harmonia entre as áreas, porque o principal risco, ele começa onde? No setor de compras e comercial. Então, o jurídico, o fiscal, ele está aqui fazendo a parte dele. Oi, Paty. Oi, Lu, você está no slide 5 ainda? Ou Eu estou você já no mudou? mesmo. Ah, Eu tô. perfeito. Tá escrito o que o aditivo deve conter? Isso aí. É ótimo. Maravilha. Obrigada. Então, o que acontece? O risco começa no setor de compras no comercial, né? Então, assim, por quê? Porque tem que ter harmonia entre as áreas, como a gente sabe. Então, a reforma é uma reforma que não é mais jurídico, financeiro e fiscal. Envolve outras áreas, envolve o RH, envolve compras, envolve comercial. E o que eu tenho visto também nos clientes? Essas áreas, elas não se comunicam adequadamente. Tem ruídos, elas enviam lá o documento que elas querem para fechar o contrato, e isso dá prejuízo onde? Aqui na operação. Então, o que eu tenho visto? Nos pedidos de compra, por exemplo, eles mandam o pedido, fecha o negócio e não tem amarrado toda essa situação. Então, agora vocês têm que trazer o comercial e compras para perto de vocês, para alinhar o que é importante, para na negociação, provavelmente, a pessoa que está do outro lado também não vai saber. Então, tem que alinhar para que essa comunicação exista e que os documentos sejam formalizados. E como eu falei, mesmo que não entre com aditivo completo / complexo nesse primeiro momento, pelo menos um aditivo geral, já abrindo brecha para as adequações depois, que é a cláusula changing law, por exemplo, que é para quando tem alterações legislativas. Então, aqui a gente tem 2 pontos. A gente já sabe a complexidade, o que deve conter num aditivo perfeito,
né, um modelo ideal, e a gente sabe também que em algumas situações é complexo começar já dessa forma, então iniciar com algo mais simples e deixando claro nesse aditivo simples que as questões ainda serão alinhadas durante toda a transição e uniformização do novo regime, incluindo a cláusula Change in Law, considerando, por exemplo, o que a Thaís falou, de muitas mudanças que a gente sabe que ainda teremos, deixar claro ali que toda vez que tiver uma mudança significativa que impacte o preço, a operação, o crédito e outras questões, algumas que a gente nem visualiza ainda, que o aditivo será enviado, né, para adequação. E aí, outro ponto importante também é que a gente hoje não tem visualizado ainda todo o contexto da reforma. O que eu tenho percebido, as situações estão acontecendo na prática, como sempre, então, por mais que a gente tenha uma informação aqui, eu diria até rasa do que está na lei, a gente vai perceber os efeitos dela e como isso tem que ser estruturado, aperfeiçoado a hora que a situação de fato acontece. E outro ponto importante também é a possibilidade de rescisão dos contratos, que a gente pode amarrar também, porque tem que ter um equilíbrio, não é porque deu glosa em um crédito que já vai rescindir o contrato, mas amarrar que se isso for recorrente, se acontecerem muitas vezes, se não houver responsabilidade, se mesmo que esteja no contrato, o fornecedor ele não cumpre, que vai dar causa à rescisão do contrato. E aí, um ponto importante que eu quero falar para vocês também, da questão de conformidade, é que agora, com as questões de cadastro e do split payment e tudo mais, é muito importante que vocês validem os fornecedores de vocês, como que é a situação deles hoje, como que conversar com eles, entendeu? Qual que é a expectativa, a perspectiva, solicitar sempre na base da comunicação. Então, não precisa cancelar o fornecedor, mas dar a oportunidade para ele, para a mudança, para que ele se adeque às novas situações, para que ele continue prestando serviços, né? Isso principalmente na área de serviço que a gente sabe que vai ser bem afetada também, mas de uma forma geral. Agora, partindo para o próximo slide, que já no finalzinho, estamos terminando aqui. Mudou para vocês? Tá no sexto. Tá. E o que não está formalizado em contrato é a questão dos pedidos de compra, ordens de serviço e inúmeros outros nomes relacionados a tudo que não está instrumentalizado, né? Que não tem um documento formal ali. E que, na prática, tenho visto muitas empresas nessa situação, eu não imaginava que era tanto assim. E que muitas falam para mim, ah, não, mas também já ouvi de cliente falando, ah, mas isso é obrigação de todo mundo se adequar à reforma, eu não tenho que ter um contrato para isso. Tem. Por que que tem? Porque na hora do conflito, é o contrato que resolve. Quando não tem conflito, tá tudo lindo. Mas sem um contrato, você tem que buscar interpretar. Vocês sabem como é o judiciário, todo mundo que sabe não é mistério e está cada vez mais complicado. Você esperar que o judiciário interprete um pedido de compra, uma relação ali, é mais difícil, né, do que tentar interpretar um contrato, se for o caso, que já pode dar problema um contrato. Imagina um pedido de compra. Quem que tem direito a quê, quem vai ser responsabilizado. Então, o que que eu oriento para vocês? Que quem trabalha nesse formato, estruturem que seja um aditivo simples, com as cláusulas mínimas que garantam o crédito de vocês, a importância da emissão de documento fiscal idôneo, o split payment. Então, tem que ter alguma coisa formalizando, nem que seja no final, em linhas, uma linha para cada situação, mas dizendo que vai respeitar os termos da lei, da reforma tributária, que a empresa se adequa a todas as regras. Alguma coisa tem que ter que amarre vocês para uma discussão positiva lá na frente, né? Com um resultado positivo. Então, o meu recado para vocês é esse, que eles formalizam a relação, mas não com segurança como um contrato. Então, tem que ter uma adequação de algum modo, mesmo que simplificada, tá? E o modelo ideal, lembrando, é de fato um contrato, que isso protege por todas as questões que vocês já viram. E aqui eu coloquei o que a gente separei, né? Ajustar, incluir e revisar.
Então, ajustar o faturamento, o tributo, separar cadastros e o que a gente tem que incluir nas cláusulas, o que é necessário revisar ou revogar, né? Por exemplo, PIS e COFINS, que já não tem mais. Gente, se tem destaque esse ano errado, imagino que vai ter de cobrança indevido ano que vem. Por exemplo, não duvido que tenha alguém cobrando PIS e COFINS sem ter, né? E o crédito ele está no caixa, então documento e cadastro corretos, com cláusulas adequadas, é o que vai garantir o crédito de vocês. E aqui o momento é mapear, né, os contratos que vocês têm, principalmente longo prazo. Então, por exemplo, se tem contrato para vencer em dezembro, não tem por que mexer nisso. A gente vai levantar o quê? O que está em andamento, o que vai ser renovado para já ajustar, né? As renovações próximas e trabalhar naquelas questões de prazo com fornecedor, cliente, de pagamentos alongados, fornecedores críticos, né? Entender a conformidade, padronizar esses pedidos e, para quem não tiver o jurídico ou tiver interesse, eu estou à disposição para uma reunião, para enviar uma proposta que a gente tem trabalhado nessa frente aqui no escritório. A gente trabalha em toda a adequação da reforma e também o foco principal agora é a revisão dos contratos e a gestão dos créditos, mas aí o que a gente vê? Que nos contratos vão surgindo outras questões que a gente vai trabalhando juntos. E também aqui no escritório estamos à disposição para atuar como PMO nos projetos e nos treinamentos para as empresas. É isso, falei muito rápido, tá? Espero que vocês tenham entendido. E eu fico à disposição. Deixa eu ver aqui como que eu tiro. Obrigada, Lu, pela explanação, excelente. É um tema realmente de muito interesse, né? E aqui nós, né, fizemos em 1h30 aí um webinar, e não dá tempo de tratar de todos os detalhes de operações complexas que a gente sabe que no dia a dia as empresas passam, né? Então, essa questão, o governo ele se preocupou muito com o advento da reforma tributária, ele se preocupou muito em acabar com a sonegação e em ele receber, independente de qualquer coisa, né? Mas a maior preocupação é que a gente enxerga no modo operacional que as coisas não vão fluir lindamente, como é falado em uma live, que eu falo que quando eu assisto lives do governo eu fico até emocionada, né? Primeiro que parece que a gente está em outro mundo, mas enfim. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade é de outra maneira. Então, se porventura você simplesmente não emite uma nota fiscal porque você vai receber um adiantamento, isso é normal? É normal no dia a dia das empresas. Então, como vai funcionar? Eu vou receber um adiantamento e aí depois eu vou emitir um documento fiscal. A outra parte não toma crédito enquanto você não fizer a vinculação. Agora, pensa do lado ao contrário, você dependendo de um terceiro, de um fornecedor vincular, porque aquele pagamento foi feito, por exemplo, em cartão de crédito que não está previsto ali no split inteligente, por exemplo, não faz parte do split inteligente, né? O adquirente efetuando o pagamento antes de pagar você, né? E essa informação não chegar até o governo e o governo receber duplicado. Provavelmente o Pix vai mudar a carinha de como você faz, porque se tiver algum documento fiscal, muito provavelmente você vai ter que fazer essa amarração. Paguei com TED, paguei via Pix. Vai ter uma amarração diferente do boleto. Então, por exemplo, Thaís, hoje eu recebo tudo via TED, pois você vai ter uma dor de cabeça muito maior do que quem recebe como boleto. Porque muito do que hoje está sob a responsabilidade do banco, que é, antes de pagar ao governo no split, olhar se o adquirente já efetuou um pagamento,
fazer as amarrações, fazer os preenchimentos ali na hora que o boleto é gerado, vincular nota com nota, aquela coisa toda, quem vai ter que fazer isso é uma pessoa. E a chance de você errar um código, um dígito, e esse crédito ficar perdido é enorme. Tá? Então, por isso que faz sentido falarmos em contrato, e quando se fala em contrato, o que funcionou em décadas, que, no meu mercado é assim, eu trabalho no mercado, exemplo, tá? Automotivo, e eu recebo em 90 dias. Thaís, não adianta. Ford, Fiat, enfim, Chevrolet, BYD paga assim, é assim. O bom é que reforma tributária vai ser para todo mundo. E é o momento de negociar, sim. Porque se você recebe em 90 dias, significa que no mês subsequente você vai pagar o tributo sobre aquele faturamento, mas você ainda não tem caixa, né? E, do contrário, idem. Então, eu pago o meu fornecedor em 120 dias. Beleza, tô tranquilo. Tá, você só vai poder usar o crédito quando o débito for extinto. Ou seja, se eu, BSP, pagar lá no dia 30 do mês subsequente, mas se eu for um mal pagador e não pagar, você ainda não tem direito de usar o crédito. Por isso que isso tem que estar amarrado em contrato, né? Ou quando você me pagar daqui 120 dias, ou se você optar recolher pelo adquirente. Que é essa é a possibilidade, né? De recolher pelo adquirente. Mas isso tudo tem que estar amarrado, né? Nessa relação comercial, principalmente se ela é recorrente, né? Então, o que eu tenho alertado muitos clientes, além da questão de contratos, olhem para o fluxo de caixa de pagamento e recebimento de vocês. Sempre foi assim, agora precisa ajustar. Não dá mais para trabalhar com esse espaçamento, vocês vão ter problema de fluxo de caixa. E aí, ainda sem contar que em janeiro de 27 a gente vai pagar o PIS e COFINS vencendo. Tá? O governo tinha falado que EFD contribuições ia acabar. Na live de hoje, do CFC, que é a live número 5, eles disseram que eles sim disseram que ia acabar, mas não vai, pelo menos por agora. Assim como foi a DIRF. Acabou a DIRF, o governo simplesmente decide acabar a DIRF, e aí chega fevereiro do ano subsequente, as pessoas perguntando: cadê meu informe de rendimento de lucros e dividendos? Pois é, não tem. E qual foi a solução do governo? Zero. Zero. Então, assim, infelizmente a gente está acostumado, né, a ver o modus operandi, e é triste, né? Esses pontos só que eu queria trazer, finalizando aí a fala da Lu. Muita gente já saiu por causa do time, provavelmente tinha outras reuniões, né? Mas a gente fica à disposição aí por e-mail, se quiserem mandar algum questionamento, marcar alguma outra reunião, a gente fica à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Desculpa termos nos atrasado um pouco. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.